paz do Senhor Jesus Cristo. Que a unção de Deus esteja trabalhando em nossos corações, nesses breves momentos em que estamos meditando na palavra do Senhor, que é o alimento dos céus. Aleluia, o maná de Deus. Eu queria trazer uma breve mensagem, queridos, chamado muito além das aparências. Em João 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Amados, que o nosso julgamento esteja baseado na palavra de Deus. A reta justiça é aquela que Jesus cumpriu na cruz por nós, em nosso lugar, derramou seu sangue e pagou, para que agora possamos ser amigos de Deus e andar no Espírito, frutificando em toda boa obra para a glória do Senhor. Que nossas conversações, nossas palavras, venham ser segundo a reta justiça, segundo a palavra, segundo a verdade. Não fale segundo aquilo que aparenta ainda ser no visível. Isso é provisório. As coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Sabemos, amados irmãos, que você pode estar perplexo, passando uma fase que você não está entendendo nada, mas a fé não precisa ter todas as respostas. Ela crê mesmo assim. Você pode imaginar como deve ter sido difícil para Maria, logo após ouvir uma palavra em Lucas 1:28. Você sabe, essa palavra só tem 2 vezes no Novo Testamento, porque essa palavra, escrita em grego, em Lucas 1:28, ela também está em Efésios capítulo 1, versículo 6. Em Lucas 1:28 diz: Maria, muito favorecida. Em Efésios 1:6 diz que nós somos aceitos e agradáveis. É a mesma palavra em Cristo. E logo após ela ouvir em Lucas 1:28 que ela era muito favorecida, aparentemente, no visível, ela pode dizer: mas eu sou abençoada, estou aqui para ter esse bebê, não tenho estalagem, estou grávida, indo para o censo agora com esse jumentinho, sem lugar para ter o meu bebê, mas parece que Deus me abandonou, parece que fui esquecido, eu e meu esposo. Aonde está Deus? Veja só, amados, quantas vezes somos atacados, como diz a Bíblia, que a casa na rocha é atacada e a casa na areia é também atacada. E o que derruba não é a tempestade, porque ela vem para os dois, mas é aonde essa pessoa está se apoiando. E o homem viverá de toda a palavra. Se nós fincarmos as nossas raízes na rocha do está escrito, a tempestade vai passar e nós não vamos cair. Ela parecia abandonada, mas na verdade estava se cumprindo as escrituras. Ela não podia entender na hora que era o cumprimento das escrituras que Jesus nascesse em Belém e que ele nascesse numa manjedoura, pois diz 2 Coríntios 8:9 que ele se fez pobre para que pela sua pobreza nós fôssemos prósperos. Muitas pessoas dizem: não, pastor, esse texto de Jesus se fez pobre, ele se fez pobre espiritualmente. Como é que Jesus se fez pobre espiritualmente, expulsando demônios, andando sobre as águas? Ele nunca foi pobre espiritualmente. Ele foi pobre porque ele deixou o seu trono de glória, deixou ali a deidade, né? E veio como homem, filho de um carpinteiro. Então, ele se fez pobre, e se você ler o capítulo de 2 Coríntios capítulo 8, né? E também o 2 Coríntios capítulo 9, ali não está falando de pobreza espiritual. Ali, 2 Coríntios capítulo 8 e 2 Coríntios capítulo 9, está falando de contribuição financeira. Então Jesus precisava nascer em Belém, numa manjedoura. Mas logo após isto, vieram os magos do Oriente. Enquanto ela estava pensando nisso, a provisão estava a caminho. Veja como Deus é maravilhoso, irmãos. Antes de haver a necessidade, Deus se antecipa. Deus já tem a provisão. Antes de Deus colocar aquele povo no deserto, já tinha uma rocha que saía água. Deus, ele nunca
provê depois, ele provê antes, né? Por isso que ele proveu o Éden antes de Adão e Eva abrir os olhos, porque Deus não provê depois, mas ele já tem. Então, isso que você está passando, Deus já tem a solução. Fica tranquilo, que nunca virá um problema na tua vida sem que a solução já exista. Em 1 Coríntios 10, 13, diz que nunca você vai passar por uma situação, uma tentação, em que Deus não possa te dar um escape, tá bom? Você não vai ser envergonhado nem confundido se confiar no Senhor, diz Isaías 45, 17. Não foi assim também com José, que depois de receber uma palavra do Senhor, ele foi aparentemente abandonado e esquecido? Meu Deus, como é que pode? O Senhor falou tantas coisas, estou aqui nessa cova, depois estou na prisão. Mas ele nunca duvidou da presença, da promessa, da palavra de Deus. Nunca desista. Diga assim, Deus está comigo, embora não aparece no visível. Deus está me ouvindo, Deus está agindo. E tudo o que ele falou é verdade, mesmo que eu não estou experimentando provisoriamente no visível. Deus fala que pelas suas pisaduras você já foi curado. E de repente você passa por uma fase onde você fica doente, desenganado pela medicina, fraco. E aí você fala, meu Deus. Não, queridos, olha. Não julgue segundo a aparência, o diagnóstico médico, que o médico está falando. Julgue pela palavra. Isaías 53, 4, 5 diz que pelas suas pisaduras você já foi curado. Quantas vezes você se sente fraco, incapaz de vencer as tentações e vício? Você se sente o pior dos cristãos, mas não julgue segundo a sua carne. Você é espírito, você é justiça de Deus. Você é mais que vencedor. O sangue de Jesus te purifica. Deus está disposto a te perdoar. Deus está disposto a pegar você do ponto que você está e aos pouquinhos, gradativamente te levar para aquele nível de maturidade. E Ele compreende as suas fraquezas. Se você não brincar com o pecado, Ele te perdoa sim. Quantas vezes você se vê passando uma crise financeira, humilhado, endividado, por baixo, girando em círculo no deserto? Não foi assim com Caleb? Olha só, Caleb recebeu a palavra de Deus de que ele iria herdar a terra prometida. Mas sabe o que aconteceu? Ele ficou girando em círculos 40 anos no mesmo lugar, no mesmo deserto. Deus estava treinando ele para a abundância, amém? Assim como Deus está treinando eu e você para a abundância. Porque não adianta, irmãos, a bênção antes da hora acaba fazendo o homem ficar idólatra, empolgado. Então Deus, Ele nos prepara para que quando a bênção vier, nós não viemos ficar empolgado e continuamos na simplicidade servindo ao Senhor, amém? Deus está te preparando para coisas grandes, para a abundância. Então, quando Caleb estava aparentemente humilhado, por baixo, girando em círculo, era apenas um treinamento. Porque em Josué, capítulo 14, diz, queridos, olha que coisa maravilhosa. Josué capítulo 14, versículo 10, eu vou ler para você. Ele passou pela prova, assim como José passou, né? Ele passou pela prova, onde parecia que Deus não estava ouvindo, que Deus não estava com ele, que tudo está dando errado, não é verdade? Ele passou pela prova, e depois ele passar, olha Josué capítulo 14, versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos. Há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para entrar. Agora, pois, dá-me aquele monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que de lá estavam os Enaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para as desapossar, como prometeu. Veja, irmãos, o Senhor o conservou forte. Irmãos, fique forte, tenha bom ânimo. Porque Caleb passou, mas o Senhor devolveu os anos consumidos pelo gafanhoto, como diz em Joel 2,25. Com Deus você não perde. Parece que você está esperando tanto tempo. Parece como Abraão que estava esperando tanto tempo. Mas sabe, irmãos, o Salmo 9, versículo 10 diz que Deus nunca desampara aqueles que o buscam. Pode parecer, aparentemente, que você está abandonado e esquecido por Deus. Pode parecer que essa doença não tem cura. Pode parecer que essa dívida não tem como pagar.
Pode parecer que você está girando em círculos, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Em Hebreus 13:5 ele diz: nunca te deixarei, jamais desampararei. Essa palavra, queridos, ela vai acrescentando fé a fé. Ela vai regando a fé e a fé vai brotar e vai frutificar. Há um tempo, queridos, Deus e a comunhão com você é a coisa mais importante. A sua salvação é o mais importante. Por isso que diz em Lucas 14:33 que devemos relevar tudo para segundo plano. Eu concordo, queridos, que você pode estar dizendo, mas a minha situação é tão difícil. Julga segundo a palavra. O que a palavra de Deus diz? Que Deus te guiará em triunfo sempre. O que a palavra de Deus diz é a verdade do que você realmente é a verdade do que você realmente tem e pode. Não ao que as circunstâncias estão falando. Esse deserto quente não é a tua realidade, você só está passando. O lugar que Deus tem para você é maravilhoso. Não só aqui na terra Deus tem 100 vezes mais, como diz Marcos 10:30. Marcos 10:30 fala isso, mas Deus tem uma vida eterna para você. Em Deuteronômio 8, versículo 18, diz assim: antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Você vê, Deus estava trabalhando para que a herança fosse entregue, toda a herança. Veja, você não seria completamente bem-sucedido em tudo, né? Deus, ele quer cumprir a sua aliança, que está dizendo que faz parte da aliança. É muito importante compreendermos que o Novo Testamento é com superiores promessas, é uma aliança ainda mais superior a esta. E nesta aqui ele estava dizendo que Deus iria prosperá-lo para cumprir a aliança. Interessante que a aliança não estaria completa. Deus não teria completado a sua promessa se não os fizessem bem-sucedido em tudo. Lembra que ele havia dito para Josué que se ele meditasse nessa palavra dia e de noite, nem o inimigo ficaria em pé e que ele seria bem-sucedido em tudo, né? Então, se a antiga aliança já promete isto, imagine a nova. Porque muitas pessoas, irmãos, já ouvi dizer, olha, Deus prometeu prosperidade para Israel, é uma aliança com Israel. Mas para com a igreja não há isto. A promessa de Deus para a igreja é o seguinte: Ele nos perdoou lá no passado os nossos pecados. E Ele tem ruas de ouro para nós lá no futuro no céu. Então, a salvação dos gentios aqui no Novo Testamento é referente ao passado e referente ao futuro. No presente é só prova, aflição e miséria. Só isto. Sempre, sempre, todos. Interessante que as pessoas dizem que a promessa que Deus fez a Abraão não tem nada a ver com a igreja. Que a promessa feita lá em Provérbios, né, que fala ali, que Deus, o Provérbios 8:21, que Deus vai prosperar bastante. Provérbios 22:4, se aqueles que temerem a Deus serão bem-sucedidos em tudo. Não é verdade, amados? Terão saúde. Ele diz, não espere isso, que essa promessa não é para a igreja. Aí, amados, eu queria te convidar a ler junto comigo um versículo que quebra as pernas dessa doutrina da miséria, do fracasso e da derrota. Porque, sabe, amados, muitas vezes a pessoa pensa que o Novo Testamento ele é inferior ao Antigo. Que o Novo Testamento ele é diferente e menor, mas a Bíblia fala que é uma aliança com superiores promessas. Se você abrir a tua Bíblia junto comigo ali em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, diz que Jesus levou a maldição da lei veja lá o que diz, para que as bênçãos prometidas a Abraão sejam agora dadas à igreja, aos gentios. Tremendo esse versículo, irmãos. Aqui está dizendo que essa promessa feita aos judeus agora é repassada para a igreja. Então, em Gênesis 24:1, diz que Abraão foi abençoado em tudo. E principalmente com a intimidade com Deus. Ele era chamado amigo de Deus, né? Essa é a maior bênção de todas. É ter uma vida cada vez mais cheia do Espírito Santo. Poder levar pessoas aos pés de Cristo. Conhecer ao Senhor. Andar na dimensão da glória, da obediência, do temor, da frutificação, dos mistérios, dos milagres. Amém, amados? Que isso fique no teu coração. Que nós não falamos segundo aquilo que aparenta ser no visível. Muito além das aparências. No visível, provisoriamente, você pode ser um endividado. Mas a Bíblia diz em 3 João, versículo 2, toda a palavra é inspirada e é para nós, que nós somos prósperos, saudáveis e cheios do Espírito Santo em Cristo. É isso que você realmente é.
em Cristo. O teu Pai é o Deus do ouro e da prata. Ele é o Jeová Rafá que te cura e que te santifica. Que Deus te abençoe.